Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do conteúdo África Atlântica. Nós já conversamos inicialmente sobre o reino do Ghana e depois o reino do Mali. Hoje nós vamos dar prosseguimento, começando a conversar sobre o Império Songhai. O Império Songhai ele está localizado na mesma região que era o Império do Mali. Isso porque o Império Songhai atacou, dominou o antigo reino do Mali. Observe até ali, você vê a cidade de Tombuctu, né, que era uma das cidades principais aí do reino do Mali, ok? Soniali é considerado o fundador do Império de Songhai. Assim como Sundiata Keita foi importante lá no reino do Mali, o Soniali ele tem, inclusive, muitas lendas e muitas histórias em torno deste rei. Segundo a mitologia, foi ele que conseguiu dominar grande parte do território e formar um grande império, que foi o Império do Songhai. A atividade econômica principal do Império de Songhai era o comércio desenvolvido ao longo do deserto do Saara. Lá no Império Songhai, os comerciantes eles conseguiam atravessar o deserto para levar mercadorias para as diversas regiões. O Império de Songhai ele vai acabar, gente, com a invasão do exército de Marrocos. O exército do Marrocos invade esse território, né, e domina grande parte desse território, destruindo aí as bibliotecas, escolas e consegue desestruturar com o Império Songhai. O próximo império que nós vamos conversar, o reino, na verdade, é o reino do Beni. Esse reino, você consegue localizá-lo no mapa, os seguintes países, Beni, Nigéria e Camarões. Então, hoje são esses países. No passado, era o reino do Beni. Esse reino ele é bem curioso. O rei, né, o chefe político, era chamado de Obá. E o interessante é que o Obá ele cuidava tanto de assuntos políticos quanto de religiosos. E o mais curioso disso tudo, um detalhe que eu esqueci de falar, lá no Império Songhai, vou até voltar aqui para você não se perder. No Império Songhai, eu acabei de falar para você que ele dominou a região do Mali. Qual era a religião lá no Mali? Islâmica. Sundiata Keita se converteu ao islamismo. Então, o Império Songhai também vai ter raízes islâmicas, ok? Já neste reino que nós estamos começando a conversar agora, o reino do Beni, ele vai ter uma característica bem interessante. Eles guardavam muito das tradições africanas. As religiões, os cultos eram todos baseados nas tradições antigas da África. A cultura do Beni, ela preservou a religião tradicional, né, a raiz. Eles cultuavam divindades que eles chamavam de orixás. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre os orixás, porque teve bastante influência, essa tradição teve bastante influência aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu falar. O interessante, gente, e curioso também, é que a capital do Beni era Beni, a cidade de Beni, né? E o interessante é que os historiadores afirmam que era uma cidade muito bem desenvolvida para a época, com ruas extensas, ruas largas, tinham muitos enfeites, principalmente esculturas moldadas com bronze, com ouro, com metal. E tanto é que ficou conhecida, você está vendo aí nessas imagens, algumas dessas esculturas que eram colocadas na frente de prédios, na frente de palácios. Essas esculturas ficaram conhecidas como bronzes de Beni. E o curioso e triste ao mesmo tempo é que é possível você ver essas esculturas fabricadas na época do reino de Beni, é possível você vê-las hoje, nos dias atuais. Porém, você vai ter que ir lá no Museu Britânico de Londres para ver esses objetos. Aí faz você raciocinar o seguinte: o que peças da arquitetura africana estão fazendo na Inglaterra? Isso espelha o colonialismo, isso espelha o domínio desses países sobre esses países africanos, né, que a gente já conversou lá em outras oportunidades, esse domínio, né, essa opressão
Então, grande parte, gente, da arquitetura, dos objetos de arte produzidos nos reinos africanos, você encontra no Museu do Louvre, na França, no Museu Britânico, lá em Londres, né? Isso é bem curioso você pensar e raciocinar por que estão lá, né? Essas peças que guardam a história dos reinos africanos. Prosseguindo aqui sobre o reino do Beni, o interessante, como eu disse, como eles guardaram as raízes, né? A cultura deles é bem baseada nas raízes africanas. Essas raízes, como eu disse, acabaram chegando aqui no Brasil. Como que essas raízes chegaram aqui no Brasil? Através das populações africanas que vieram para cá sendo escravizados. E aqui eles desenvolveram uma religião que é chamada de candomblé. É uma expressão religiosa muito cultuada aqui no Brasil, principalmente ali pelo estado da Bahia, não sei se você já ouviu falar. E como a gente conversou na live, você sabe que o europeu, ele colocava tudo que vinha do africano como algo negativo. Certamente você já ouviu falar do candomblé em algum termo que não foi muito bom, algum termo negativo. Provavelmente você já ouviu falar. Porém, o que eu quero deixar para vocês aqui como professora de história, como um ser crítico para a sociedade, é que você tenha respeito pela religião dos outros, respeito pela cultura dos indivíduos, né? Você tem o poder de concordar ou não concordar, né? Mas você não tem o direito de desrespeitar a religião de alguém, né? A prática religiosa de alguém. O candomblé, olha que curioso, é uma religião desenvolvida somente aqui no Brasil. Não tem candomblé na África. O candomblé, ele foi desenvolvido pelos escravos que chegaram aqui, pelos africanos que chegaram aqui e misturaram, presta atenção, misturaram a cultura africana com a cultura que eles acabaram ganhando aqui, né, no Brasil. E aí surgiu o candomblé. O candomblé é uma expressão religiosa, eles cultuam orixás, ok? Esses orixás, eles representam tanto forças da natureza quanto forças sobrenaturais. E um dos mais famosos orixás, não sei se vocês já ouviram falar, é a Iemanjá, ok? Continuando. Vamos conversar agora sobre o Reino do Congo. É um dos reinos mais curiosos que eu adoro estudar, mesmo porque, vou confessar aqui para vocês, já estudei um pouquinho da minha árvore genealógica e os meus descendentes provavelmente vieram do Reino do Congo. O Reino do Congo, gente, está situado aí também na África Atlântica, claro, que é o nosso assunto, que é o que nós estamos estudando. Atualmente, o Reino do Congo corresponde a países como o Congo, a República Democrática do Congo e também Angola. Quem morava no Reino do Congo, quem era do Reino do Congo, era chamado de Bakongo, ok? Olha isso aqui que interessante. Os Bakongos, eles tinham em muita abundância conchinhas do mar. No litoral deles, eles conseguiam muita conchinha do mar. E essas conchas, muitas delas eram de tamanhos diferentes, cores diferentes. E isso despertava o interesse de outros reinos que queriam conchas assim para fazer adereços, joias, né, e etc. Os Bakongos utilizavam as conchas do mar para fazer trocas comerciais. Eram com as conchinhas do mar que eles conseguiam alimentos, carne, tecido, enfim, e diversos outros produtos. A sociedade lá no Reino do Congo estava basicamente dividida dessa forma. Na verdade, aqui eu coloquei para vocês as principais classes. O Manicongo, que era o chefe, que era o rei, era o senhor do Congo, a gente chama de Manicongo. Chefes do palácio, chefes de província, coletores de impostos, juiz supremo e sacerdote principal. Nós tínhamos também, claro, a população comum, que era a maioria eram os comerciantes, e nós tínhamos também escravos lá no Reino do Congo. Gente, tem gente que fala, que pensa, na verdade, que a escravidão foi levada pelos europeus. Está incorreto.
A escravidão, se você for parar para analisar, ela existe há muito tempo, desde lá da história antiga, do Egito Antigo, da Mesopotâmia, né? Então, o Reino do Congo, ele tinha escravos. Quando os reinos africanos brigavam entre si, o reino perdedor se tornava escravo do reino que ganhou. Então, a escravidão era algo que já existia, era algo muito comum no continente africano entre os reinos africanos, ok? A capital do Reino Congo era chamada de Mibanza. Essa capital, assim como a cidade de Tombouctou, lá do Reino do Mali, é hoje um patrimônio da humanidade, viu, gente? Guarda a história da humanidade, por isso não deve ser mexida e é protegida. Esse é o lado bom, né? Que bom que essa preservação da história pode ser mantida aí através dos governos, né? Os governos auxiliam a manter a história do reino do Congo. Bom, esse reino é o primeiro que você vai ver essa notícia aqui. O Reino do Congo sofreu com a invasão portuguesa. Os portugueses desejavam principalmente essas duas coisas aí: o comércio do ouro, da extração mineral que eles conseguiriam lá, e também eles desejavam implantar o cristianismo nas populações do Congo. Observe aí a presença do Concílio de Trento, a presença de missões jesuíticas para tentar converter esses indivíduos ao cristianismo. E os portugueses se deram muito bem porque eles conseguiram os objetivos deles, né? O rei do Congo, o Mani Congo, como a gente falou, ele se converteu ao cristianismo e grande parte da população também se converteu, principalmente os mais ricos. Os mais pobres continuaram com as suas tradições, né, que eles já tinham. Essa imagem aí, essa pintura, ela representa, olha só, eles estão colocando uma cruz no território do Congo. Isso significa o quê? Neste território agora reina o cristianismo. E olha só que curioso, no dia da cerimônia que o Mani Congo se transformou em cristão, aconteceu também duas mudanças interessantes. A cidade que se chamava Mibanza foi rebatizada com o nome de São Salvador. Observe que o nome São Salvador também faz referência ao cristianismo, né? E o Mani Congo não ia ser mais chamado de Mani Congo, adotou o nome de Dom João I, um nome português também, né? Então, observe como a presença portuguesa mudou as tradições e a cultura do Reino do Congo. Então, observe isso e veja o quão isso foi prejudicial para essa população, né? Essa imagem aqui é bem curiosa. Ela mostra um crucifixo feito em metal, em cobre, né? E ela tem como a curiosidade dela é que ela foi feita por um artista do Congo no século XVI, na época aí que nós estamos estudando, beleza? Bom, mas a história não ia acabar com um final feliz, eu acho que você já previa isso. O Reino do Congo, ele sobreviveu até mais ou menos aí o século XVII. Porém, o que destruiu o Reino do Congo foram as disputas entre portugueses e holandeses. Esses dois países começaram a disputar para ver quem iria dominar o território para a obtenção de escravos. O Reino do Congo, ele acaba, vamos dizer assim, com a invasão e a disputa desses dois povos. Esses dois povos entram no território para escravizar as populações. Triste, né, gente? Mas esse fim eu acho que todo mundo já esperava. Quais são os impactos da escravidão? Olha, a escravidão, por si só, ela já é muito ruim, né? Trabalho forçado, o indivíduo ele sofre, ele não se alimenta, ele trabalha, ele não ganha nada, ele apanha. Tudo isso eu acho que vocês já sabem ou já ouviram falar. Mas essa exploração aos povos africanos trouxe outras consequências também. Analise comigo. Uma das principais, gente, foi a estagnação da população africana. Houve um momento que os europeus tiraram tantos africanos da África que o território ficou quase inabitado. Olha que loucura!
Então, se ficou quase inabitado, houve períodos de seca, porque o solo não foi produzido, então ele passa a ficar infértil. Nós temos também falta de estímulo à economia ao continente, porque não tem nada lá para se produzir, as pessoas não estão lá. Pobreza do território. Os poucos que restaram sofreram com a fome, sofreram com a epidemia, sofreram com secas. Então, observe que a escravidão é apenas a capa. Atrás da escravidão, nós temos diversos outros problemas que o continente africano ainda responde por esses problemas até os dias atuais. Tudo isso com base no colonialismo, com base na exploração que alguns países aí, europeus tiveram com esses territórios. Hoje em dia, gente, tem uma profissão na África que ela é extremamente valorizada. É a profissão dos griotes. Os griotes nada mais são que contadores de história. Eles têm a responsabilidade de passar para os indivíduos as tradições, a cultura, tudo que esses povos passaram para que essa história não morra. Você sabe que na época lá do Reino do Congo, o Reino do Mali, não existia livros, não existia, vamos contar a história do Reino do Mali aqui para o povo do futuro. Não existia isso. Então, os griotes, eles são responsáveis por transmitir a cultura, transmitir a história dos reinos africanos para as populações atuais. E eles transmitem de várias maneiras, através de versos, através de músicas, poemas, peças teatrais. Então, os griotes, eles têm um grande valor para a África, principalmente porque eles ajudam a preservar a história desse povo. Gente, acabamos o nosso conteúdo por aqui. Você viu que foi um conteúdo bem gostoso e bem curioso de se aprender. Vou deixar para vocês uma atividade bem pequena, de apenas 5 questões, para que você realize copiando no caderno. Desde já, eu peço desculpa por vocês aí por alguns erros de digitação, devido a problemas técnicos mesmo aqui no meu PowerPoint, inclusive aí na 4ª questão, consequências, mas é algo que não vai prejudicá-los, eu tenho certeza. Então, faça a sua atividade com carinho, faça a sua atividade com atenção, com cuidado. Eu abro todas as atividades, eu vou ler a sua atividade individualmente, então eu gosto de ver o seu carinho e a sua dedicação expressa lá nas suas mãos, no seu caderno. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dê pause aqui para você fazer as suas atividades. Esse slide foi produzido pela Tenente Pamela, que sou eu, professora do 7º ano, e eu utilizei como base aqui esses 2 livros. Eu espero você no chat do AVA para dúvidas, comentários, sugestões. Eu estou lá aberta para vocês diariamente. Um grande beijo para vocês e bons estudos!